Neemias, em poucos dias, vai virar um governante. Governante pode ser escravo ainda, mas já sabe o que quer, já sabe se comportar, já sabe falar, já sabe pedir, já sabe negociar. Ele é escravo ainda, mas falta pouco para governar. É pelo comportamento de uma pessoa que eu percebo que ela vai ser, não é pela realidade. Eu olho para você, consigo imaginar o teu futuro. Não quero nem saber quanto você ganha, quanto é o seu salário, qual é a marca da sua roupa, ou se você tem carro ou veio a pé. Isso não importa para mim. É o teu comportamento que vai denunciar quem você vai ser daqui a um ano. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Essa semana, cá em Angola, tive a oportunidade de visitar o Museu da Escravatura. E lá eu aprendi algumas coisas. E uma das coisas que eu aprendi é que existiam dois tipos de escravos. O escravo que era preso, tirado do seu país, levado para um outro país para servir, como escravo, trabalhar a duras penas, sofrendo muito. E tinha um segundo tipo de escravo, que se chamava assimilado, que era o escravo que já tinha nascido na escravidão, foi criado dentro daquela casa e por isso era tratado de forma diferente, um pouco melhor, para que ele pudesse ser autoridade sobre os escravos que vinham de fora. Quem está entendendo até aqui? O problema do assimilado é que ele era um escravo, só não percebia mais que era, por receber um tratamento um pouco diferente de quem vinha de fora, algemado. E hoje nós vamos conhecer a história de um assimilado, um escravo que, por ter nascido nessa situação, já não percebia que era um escravo. Abra comigo sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Repete comigo: de escravo a governante. Mais alto: de escravo a governante. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que nós vamos ler. Tem pessoas que não se acham prontas ou preparadas por causa da sua situação atual, mas a Bíblia não mente, e ela diz que de escravo alguém pode se tornar? Alguém pode se tornar? Governante, o que decide as regras, o que estabelece as leis, o que agora comanda uma nação. Muitas pessoas acham que pelo passado difícil ou que pelo presente complicado o futuro vai ser a mesma coisa. Mentira, não será assim. Teu destino será muito maior do que o que você viveu até hoje. Só que palavras são apenas palavras se não estiverem escritas na Bíblia. Não acredite tanto no que um pregador fala se não estiver escrito. O pregador tem seu poder e sua autoridade, portanto que esteja embasado na Bíblia, na palavra. E diz assim em Neemias capítulo 1: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Suzã era a capital da Pérsia, onde também se passa a história da rainha Esther. Estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e perguntei acerca de Jerusalém.
Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e que se acham por lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, repete comigo, quando eu ouvi estas palavras, sentei-me, chorei, não precisa repetir mais não, só até aqui, obrigado. Sentei-me, chorei e lamentei alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deixa sua Bíblia aberta porque nós vamos ler bastante hoje. Neemias era um assimilado. A destruição de Jerusalém tinha acontecido quase 100 anos antes desta passagem. Um dos seus irmãos sai de Judá, que é a região onde está a capital, Jerusalém, e traz notícias. Ele, como está lá a nossa terra? Você não está sabendo? Não tem jornal, não tem periódico, não tem revista para eu ler, não tem programa de TV. Alguém tem que me trazer as notícias. Ele fala, está terrível ainda. Quem não foi levado como escravo está lá em grande miséria e com muito desprezo. A linda cidade de Jerusalém, a cidade luz, a cidade eterna, a cidade do grande rei, está com os muros derrubados e suas portas estão queimadas. E a primeira coisa que Neemias faz quando recebe essa notícia, diz a Bíblia, que ele se assenta. Porque quando a gente recebe uma notícia muito difícil, não dá para ficar de pé. Ele se assenta e chora e lamenta por alguns dias. A primeira coisa que eu quero te ensinar hoje é que má notícia é uma oportunidade de grande mudança. Vou repetir. A crise, a má notícia é uma oportunidade de grande mudança. Sabe o que muda quando tudo está bem? Nada. Está tudo bem? Tem uma expressão no Brasil que a gente fala, time que está ganhando não se mexe. Você entende essa expressão? Time de futebol, por exemplo, está ganhando todos os partidos, para que vai mudar o time? Então não existe grandes mudanças quando tudo está bem. As grandes mudanças vêm com as más notícias. Chega uma má notícia para Neemias, e era uma notícia terrível, de que o lugar de origem, apesar dele ser um assimilado, ou seja, um escravo que já estava acostumado a ser escravo, e por isso tinha uma posição de honra, não porque ele merecia honra, não porque ele era da Pérsia, mas porque ele era um assimilado, e sua identidade já tinha se confundido por causa dos colonos. Então ele já não sabia quem era, e ele estava lá como copeiro do rei. Para quem não sabe, essa função era a função de ser um sommelier de vinho. Ele servia comida, servia o vinho, provava antes para saber se não estava envenenado, e se a comida e o vinho estivessem bons, ele servia ao rei. Que rei? Artaxerxes, um rei dominador, um homem que era um opressor de povos, o grande Artaxerxes. Não era qualquer rei, não. Era o poderoso Artaxerxes. E Neemias servia à mesa desse rei. Tem gente que não sabe
que a posição que parece inferior hoje é só um momento para se conectar com quem vai resolver o seu futuro. Tem gente que acha que está humilhado hoje porque não reconhece que é somente nessa geografia que Deus vai te mostrar quem abrirá as portas do teu destino. Não reclame do tempo que você está passando, mas celebre o tempo que Deus está trazendo. As más notícias e a crise geram grandes oportunidades que não servem de nada se essa crise, se essa má notícia não gerar uma indignação emocional e um comprometimento espiritual. Anote isso. Do que serve uma crise se não gerar em mim uma indignação emocional? O que é uma indignação emocional? A mesma coisa que o reverendo Martin Luther King teve na década de 60, quando via que os negros eram oprimidos pelos brancos nos Estados Unidos, e ele começou a indignar-se com isso, a ponto de se movimentar e começar a fazer discursos que o levaram para a prisão várias vezes. E ele falava: vocês podem até me prender, só não podem me calar. E um dia, em uma época que não existia YouTube, que não existia Google, que não existia Instagram, ele colocou mais de 300 mil pessoas em Washington DC para falar: I have a dream, eu tenho um sonho. O sonho é que meus filhos não vão ser reconhecidos pela cor da pele, mas pelo caráter que possuem. E porque somente um homem sonhou e teve coragem, indignação emocional de fazer algo, a história da segregação racial nos Estados Unidos mudou. E impactou todos os outros países também. Ou seja, não adianta você estar diante de uma crise que vai gerar uma oportunidade se você não tiver uma indignação emocional e um comprometimento espiritual. Por exemplo, quando eu quebrei anos atrás, eu tive uma indignação emocional. Eu chutei a parede e falei: nunca mais minha família vai passar por isso. E se Deus me levantar, comprometimento espiritual, todo mundo que passar pelo meu caminho vai aprender a não passar por isso. Quando indignação emocional se junta com comprometimento espiritual, começa uma mudança. Começa o nosso destino a ser formado, porque a crise vai te dar oportunidade para que essa indignação emocional e esse comprometimento espiritual gere resultados no teu futuro. E a história de Neemias não foi diferente. Ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, ou seja, indignação emocional. E ele orou ao Deus dos céus jejuando, ou seja, comprometimento espiritual. Com isso, Neemias ficou muito abatido. A gente às vezes acha que o crente não pode se abater, mas o apóstolo Paulo diz: abatidos, mas não terminados, não destruídos, perplexos, mas ainda não é o fim. A gente pode até sentir, a gente só não vai se entregar. E a Bíblia diz que Neemias se abateu emocionalmente com aquele caso. E um dia ele foi servir o rei, começa a colocar o vinho do rei, a comida do rei. Artaxerxes, o poderoso, olha para Neemias e pensa: ele não está bem hoje. Quem é o rei que se preocupa com o escravo? Quem é o poderoso que se preocupa com o servo? Nenhum, a não ser que, vírgula, esse servo resolva muito problema que você não resolve sozinho. Ai. Se você resolve problema que o dono não resolve, ele se preocupa com você. Não porque ele te ama, mas porque ele precisa. Quem está pegando até aqui?
Eu estou achando que essa igreja não é pentecostal. Tá muito silêncio. É brincadeira, é brincadeira. Vocês estão bem. É uma aula. Vá anotando, tome nota. Esteja a anotar. Meu português está melhorando a cada dia. E quando ele entra na presença de Artaxerxes, o rei percebe: Neemias, o que aconteceu contigo que você está triste? Você acha que Neemias falou: desculpa, estou com vergonha, deixa para lá, rei, não importa não. Neemias, em poucos dias vai virar um governante. Governante pode ser escravo ainda, mas já sabe o que quer, já sabe se comportar, já sabe falar, já sabe pedir, já sabe negociar. Ele é escravo ainda, mas falta pouco para governar. É pelo comportamento de uma pessoa que eu percebo que ela vai ser, não é pela realidade. Eu olho para você, consigo imaginar o teu futuro, não quero nem saber quanto você ganha, quanto é o seu salário, qual é a marca da sua roupa, ou se você tem carro ou veio a pé, isso não importa para mim, é o teu comportamento que vai denunciar quem você vai ser daqui a um ano. Artaxerxes pergunta para Neemias: o que aconteceu? No mês de Nissan, capítulo 2, versículo 1, no 20º ano do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ou seja, ele prova antes, está tudo bem, serve. Ora, eu nunca estivera triste antes diante do rei. Um servo que não estava ali porque queria, mas também não fazia cara de que não queria estar. Mesmo sendo um assimilado, servia com propósito, servia com alegria. A Bíblia diz que nunca ele serviu o rei de qualquer maneira. Não é porque eu não queria fazer que eu vou fazer de qualquer jeito. Esses são os que vão governar. Eu nem quero, eu nem escolhi, mas já que eu estou aqui, Deus sabe de tudo, vou fazer o meu melhor. O rei me disse: por que você está triste? Por que o teu rosto está assim? Você não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como eu não estaria triste se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes então? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: e quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarias? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Primeiro ensinamento de hoje: mais notícias criam oportunidades. Segunda coisa: indignação emocional precisa casar com comprometimento espiritual. Terceira coisa: saiba o que você quer e comunique bem o que você quer, porque oportunidades não costumam se repetir duas vezes. O rei olha para ele: quem aqui é um empresário, um empreendedor? Só não levantou a mão quem não creu, né, na palavra profética, porque Deus falou que eu vim aqui hoje à noite para falar com empresários e empreendedores. E essa palavra é para você, porque de um escravo Deus pode fazer um governante em questão de 52 dias. Só Deus faz isso. Mas Neemias teve que fazer a parte dele também. Quando o rei percebe, pastor Ismael pergunta para ele: por que você está triste? Ele: porque a cidade está destruída. Ele tinha resposta para tudo. Ele não ficou: quem sou eu para falar com o rei? Não, minha cidade está destruída. E o quê? E mais o quê?
como eu estaria feliz se a cidade onde nasceram meus pais, onde estão enterrados, ou seja, não era mais a realidade dele, porque ele era um assimilado, ele não tinha participado da invasão da Babilônia, ele não estava lá, mas ele estava triste pelo que aconteceu. Fala, como eu estaria feliz? E aí o rei pergunta, o que me pedes? Você acha que Neemias falou, me dá uns 3 dias para pensar? É que eu não tenho certeza do que eu quero, eu só estou revoltado só. Quem vai governar está servindo a mesa, já imaginando o que quer no futuro. E quando a oportunidade chega, ele já sabe o que pedir. Fala, eu quero cartas. O rei o quê? Eu quero cartas. Para que eu possa passar as fronteiras em paz. Mas o quê? Eu quero cartas para que eu possa pedir os madeireiros madeira para reconstruir Jerusalém. Eu quero que você me dê um prazo para ir embora. Porque ele, mesmo sendo um assimilado, ainda era um escravo, ele não podia sair sem permissão, ele não tinha direito de ir e vir. O rei libera ele, pode ir embora, toma as cartas para passar nas fronteiras, era como se fosse um passaporte hoje, toma permissão para pegar o material que você precisa para a construção. E Neemias vai deixar aquela sala com as cartas na mão, e para quem não sabe o final da história, ele nunca mais vai voltar. Ele nunca mais vai voltar. Neemias então vai para Jerusalém, e ele só foi para Jerusalém por causa do 4º ponto, que depois de saber o que se quer, que é o 3º ponto, o 4º ponto é ter comportamento, jeito para pedir e negociar. Quando o rei, nós lemos, quando o rei falou para ele, o que você me pede então? Ele, rei, se é do teu agrado, olha o jeito de falar, olha o jeito de negociar, e se eu tenho mercê, se eu tenho graça diante de ti, ou seja, se o senhor acha que vale a pena tudo que eu te servi esses anos, com a alegria que eu te servi, da melhor forma que eu te servi, me concede um pedido. Jeito de negociar. Tem gente que é tão orgulhoso que fala do jeito que quer e acha que vai ganhar a negociação. Vai não. Ah, mas eu tenho o melhor preço. Tem gente que não compra só porque não gosta de você. Tem gente que tem um dinheiro para comprar de você, não compra porque não gostou do que você falou, não gostou do teu comportamento. No Brasil a gente fala, não foi com a tua cara. Comportamento define destino. Comportamento define destino. Então, além de saber o que quer, e sabia pedir, ele tinha comportamento e jeito para negociar com o rei. Ele não estava negociando com o gerente, ele não estava negociando com o capataz, ele estava negociando com o rei. Ele tinha habilidade para negociar de igual para igual com o rei. Tem gente que está servindo um cafezinho numa grande empresa hoje, ganhando um salário mínimo, e ao invés de estar aprendendo como os grandes fazem, está reclamando da posição que está. Por isso que não sabe negociar. Deus te deixou ver como é, Deus te deixou sentir como se faz, Deus te deixou escutar como eles falam, mas você não aprendeu, você murmurou. Esses dias eu fui almoçar com um dos maiores banqueiros da história do Brasil. Você sabe que banqueiro é um homem muito rico. Não dá para contar as gerações que terão dinheiro ainda. E quando eu sentei na mesa de reunião, ele falou, minha esposa assiste o Café com Destino todo dia de manhã. Eu falei, muito obrigado. Quer um café? Eu falei, gostaria. Entrou uma senhorinha para servir o café. No Brasil a gente chama de assalariada, uma pessoa que ganha um salário mínimo, só para servir o café. Quando ela me viu, ela, Tiago Brunet, tudo bem com a senhora? Tudo. Eu assisto o Café com Destino todo dia de manhã. O banqueiro e a assalariada recebendo o mesmo conhecimento. Quando eu fui embora, eu tive a oportunidade de
estar com ela alguns minutos, segundos, esperando o elevador. Ela me acompanhou até o elevador. Falei: a senhora tem usado esse tempo aqui para aprender tudo isso? Porque tem pessoas que sonham estar perto de mim. A senhora ficou aqui 1 hora do meu lado. Toda pergunta que a senhora me fez, eu respondi. A senhora está servindo café para um dos maiores banqueiros da história do país. Você só está aprendendo ou está deixando um dia passar após o outro? Ela sorriu e falou assim: lembre-se, eu sou aluna do Café com Destino. Vai longe. Com comportamento, ele foi liberado. Com habilidade de negociação, ele foi liberado. E quando ele chega em Jerusalém, ele faz algo que me impressiona. Quando ele chega em Jerusalém, ele mostra aqui como quem vai vencer se comporta. Ele pede as cartas, está aqui no versículo 7, ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, ou seja, sempre muito educado, me deem cartas para que eu passe pelos governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar, entrar em Judá, como também carta para Asaf, o guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade. Ou seja, ele tinha todo o planejamento antes de executar. Ninguém vai executar um plano sem planejar primeiro. Quem vai sair de escravo para governante não só sabe o que quer, sabe como vai fazer. Versículo 11 do capítulo 2. Vamos para um ponto muito importante, que nós erramos muito. Cheguei em Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Eu levei alguns homens comigo. Eu tenho um plano de reedificar a cidade. Eu tenho as cartas de permissão, mas não vou contar para ninguém, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Porque o que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Porque o que ninguém sabe, ninguém inveja. Porque o que ninguém sabe, ninguém tenta fazê-lo retroceder. Tanto que quando a notícia se espalhou, 2 homens se levantaram contra Neemias, Sambalat e Tobias. A Bíblia diz que eles ficaram irados, porque alguém queria o bem de Jerusalém. Mas a Bíblia diz: os que amam Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam. Por isso que nós oramos pela paz de Israel. É por isso que nós oramos pela prosperidade de Jerusalém, porque a Bíblia diz que ao desejar isso, Deus também nos prospera. Então, depois de má notícias que geram oportunidades, indignação emocional e comprometimento espiritual que vai te levar para outro nível, saber o que se quer, comportamento para negociar. A quinta coisa que você tem que aprender é silêncio enquanto o projeto ainda não aconteceu. Tem gente que Deus te fala hoje, você já está falando: mas Deus me falou que eu vou ser muito grande, Deus me falou que eu vou governar, Deus me falou que eu vou abrir uma empresa, acho que eu vou vender celulares, acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou... Ou seja, Deus só te falou, você já está espalhando. Cá em Angola não acontece isso, mas Cabo Verde o pessoal fala muito. Aqui é diferente, aqui o pessoal guarda silêncio, né? Tá igual o brasileiro. E o tempo que ele conseguiu, ele não falou para ninguém. Ele ficou em silêncio. Mas quando o projeto começou a vazar, porque ele começou a mexer com ferramentas, começou a construir um muro, a Bíblia diz que Sambalat e Tobias começaram a caçoar. Olha o versículo 19 do 2. Porém Sambalat, o horonita, e Tobias, o servo amonita,
e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Uma coisa que o empreendedor precisa estar preparado, que um pouco antes de você começar a governar, vão zombar muito de você. Você nem terminou os estudos. Eu sou lido hoje em 17 países e milhões de pessoas já compraram meus livros, milhões. Às vezes eu estou andando num país, num aeroporto que eu nunca fui na vida, em outro país, e tem uma pessoa sentada no aeroporto lendo um livro meu. Eu passo e falo: esse livro é bom, hein? Você está rindo porque você não sabe o que aconteceu quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, que eu apresentei para uma pessoa que eu respeitava muito na época, um líder para mim. Eu falei: estou pensando em escrever este livro. Ele falou: você? Você é um quebrado. Você acabou de... Quem é você para escrever? Você está maluco? Você está doido? E eu saí de lá chorando. E realmente com a autoestima muito baixa. Eu falei: realmente, como é que eu vou ensinar as pessoas se eu estou saindo de um sofrimento tão grande? Meses depois que ele falou isso, meu livro já estava na lista dos mais vendidos do Brasil. Um pouco antes do governo vem a zombaria, um pouco antes do prêmio vem as pessoas que querem te derrubar. Está na Bíblia, está na história de Neemias. Sanbalat e Tobias zombavam e desprezavam o trabalho de Neemias. Mas a Bíblia diz que Neemias, com uma mão, tinha ferramenta de construção e com a outra mão ele tinha arma, se alguém viesse tentar impedi-lo. Ou seja, anote o último ponto: ele era indesistível. Com uma mão trabalhava na obra, com a outra mão estava aqui pronto para se defender. Ele só sabia de uma coisa: parar eu não vou. Eu já consegui sair da Pérsia, consegui chegar em Jerusalém, consegui começar a levantar os muros. Não vai ser a zombaria de ninguém, não vai ser a dúvida do outro, não vai ser a luta contra mim que vai fazer me parar agora. Agora eu vou até o final. O segredo da vitória está na indesistência, não parar nunca. Não para nunca, não desiste nunca, não larga a mão do arado nunca. A Bíblia diz: ai daquele que põe a mão no arado e olha depois para trás. Aqui não. O que Deus mandar você fazer, você vai firme até o final. Você sabe em quantos dias, está escrito na Bíblia, Neemias reconstruiu Jerusalém? Quantos dias? 52. Se hoje Jerusalém, que é maior em termos de quilometragem do que a Jerusalém antiga, fosse destruída, a melhor construtora do mundo levaria 520 dias para reconstruí-la. A melhor construtora do mundo, com todo o dinheiro do judeu. Naquela época, menor e sem construtora, em 52 dias, um homem determinado a deixar de ser escravo e virar governante levantou a cidade inteira. Quer dizer que na conta dos profissionais, na conta dos cientistas pode demorar mais. Na conta de Deus é só 52 dias. A conta de Deus é diferente. O que você tem que fazer? Ao invés de ficar com medo da crise, começar a olhar como eu vou usar essa crise para sair de onde eu estou. Quando estiver diante de uma pessoa que pode resolver sua situação, saber explicar para ela o que você quer. Neemias, você está triste? Estou. Por quê?
Porque minha cidade está destruída. E o que você quer? Eu quero carta, eu quero liberação, eu quero tempo para ir lá e reconstruir. Eu não vou ficar com vergonha na hora de pedir, eu não vou ficar enrolado na hora de pedir, eu não vou ficar confuso se Deus quer isso ou não, porque eu já tenho mente de governo. Eu estou numa realidade de escravo, mas a minha mente já é de governo. Quem está numa realidade de escravo, mas com a mente de governo, falta 52 dias, falta pouco tempo, falta pouco tempo, falta pouco, diz o Senhor, falta pouco, diz o Senhor, falta pouco, diz o Senhor, falta pouco, diz o Senhor. Tiago, eu já comecei, eu já tive coragem e comecei um negócio. Quem aqui teve coragem e começou? Eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma grande notícia para você. Quando terminou, Neemias começou. Neemias não tinha ideia do que iriam propor para ele. Ele só começou a obra. Quando terminam a obra, o povo se reúne. O povo se reúne. Chama quem começou a obra. Quem começou vai receber o prêmio se terminar, hein? Quem começou vai ser governante se terminar, hein? Chama quem começou a obra. Neemias, oi Neemias, nós decidimos que a partir de hoje você será nosso governador. Eu imagino Neemias chorando dizendo: eu era apenas um escravo, dias depois eu estou governando a terra dos meus pais. Eu não sou simplesmente um escrivão, eu não sou simplesmente um gerente, eu sou o governante dessa nação. E dias atrás eu estava servindo à mesa de um rei estrangeiro. Isso é o que Deus faz com quem começa a obra. Quem começa e não abandona, vai governar. Vai governar. Neemias sabia o que queria, sabia pedir, sabia negociar, tinha jeitinho para falar. Antes de saber que Jerusalém estava destruída, mesmo sendo um assimilado, estava servindo com alegria. Por isso que o rei viu graça nele e deixou-o ir, porque ele já serviu o rei bem antes. Ele não começou a fingir que gostava do rei e começou a servir por interesse. Não. Cada um daquilo que tem. Quem tem excelência dentro de si pode estar numa posição que ainda não é sua, que continua fazendo com excelência. Eu imagino as pessoas questionando Jesus. Jesus, seu primeiro milagre foi transformar a água em... E a Bíblia diz que já eram 3 dias de festas. O povo já tinha bebido bastante. E o vinho, apesar de ser uma bebida muito mais leve do que outras fortes que tem, com 3 dias você já não está bem da cabeça. E Maria chega para Jesus e fala o seguinte: Jesus, acabou o vinho. E para os judeus isso seria uma vergonha. Ia acabar a festa ia durar 7 dias, no 3º dia já acabou. Jesus falou assim: tem água aí? E tinham talhas de água. Ele transforma a água em vinho e manda chamar o maître. A Bíblia diz que ele chama o mestre-sala para provar. E quando o mestre-sala prova, fala o seguinte: ué, as pessoas geralmente servem um melhor vinho primeiro. Como é que você deixou o melhor para o final? As pessoas devem perguntar: por que Jesus vai transformar a água no melhor vinho? Se as pessoas nem sentiriam mais a diferença. Porque Jesus não estava fazendo porque queria que as pessoas gostassem. Ele estava fazendo porque cada um daquilo que tem. Ele só tem excelente. Ele não sabe fazer mais ou menos. Ele não sabe fazer fraco. Ele não sabe fazer de qualquer forma. Ele só faz o melhor. Se é para fazer, ele vai fazer do jeito dele. E o jeito dele surpreende, porque é com excelência, porque é do melhor. Cada um daquilo que tem. Na posição que você está hoje, seja o melhor. Faça do melhor, porque cada um daquilo que tem. Os grandes sabem disso. E quando te olharem vão falar: hoje ela está trabalhando nisso, hoje ele está trabalhando com aquilo. Mas olha a forma que ele faz enquanto ainda não é ninguém. Imagina quando Deus levantá-lo.
Imagina! Por isso eu quero orar por aqueles que vão empreender, aqueles que vão prosperar nos seus negócios, aqueles que vão empregar muita gente, aqueles que vão patrocinar os projetos divinos na terra. São pessoas que têm mentalidade de governo como Neemias. Deus deixou servindo um governante para aprender como se governava. Vou repetir. Deus deixou ele servindo um governante para aprender como se fazia. Provavelmente a pessoa que você está trabalhando hoje, Deus está deixando você aprender como se faz, porque um dia o negócio vai ser teu. Hoje eu tenho um instituto de educação que alcança muitas nações, mas eu comecei carregando livro para educadores e ficava lá fora vendendo para eles, voluntariamente. Eu só queria aprender como se fazia, eu só queria andar perto, eu só queria ver como eles falavam, como era a palestra. Ou seja, se você não vê como se faz, você vai aprender como? Se um dia te der a oportunidade para pedir e você pedir errado, o que Deus vai poder fazer em relação a isso se você não soube pedir? Em vez de pedir carta para atravessar, só pediu, só me libera, tá bom. E como é que passa na floresta? E como é que tem recurso para construir Jerusalém? Neemias pediu tudo de uma vez só, já estava tudo aqui, ó. Deus vai te dar mente de sabedoria, Deus vai te dar mente de governo, Deus vai te dar mente de planejamento. E o negócio que você começou, você vai até o final com ele. Você vai governar nessa área, você vai governar nessa situação. Tomando café na inauguração. Tomando café na inauguração do refeitório. A gente veio do Brasil, a gente chegou agora e a gente poder fazer parte, contribuir com esse projeto fundado pelo Kaique, organizado pela Aldeia Nissi há 16 anos, e a gente está desde 2019 incluídos, ajudando, fazendo parte. E a gente conseguiu, só com o nosso Destiny Mais, que é o nosso grupo de empresários do Brasil, construir esse refeitório aqui. E o nosso compromisso com o pobre, com o órfão, com a viúva, não é só aqui na África. É por onde a gente passar. No Brasil, nosso país, que tem tantas diferenças sociais, mas por onde Deus nos enviar. Que Deus venha abençoar o tio Tiago, que nos abençoe esse refeitório. Queria agradecer Jesus Cristo pela vida do tio Tolê e a sua família por ter abençoado esse projeto com o refeitório novo de Jesus Cristo. Eu estou muito feliz de poder tomar o primeiro café nesse refeitório que abriu pela primeira vez hoje. Estava esperando a gente chegar para inaugurar, então vamos comemorar com as crianças.